E aí, seus do pântano, beleza? Aqui é o professor Euler Matemática, mais uma vez trazendo uma aula para você, aula de prismas. Vamos agora falar então de geometria espacial. Essa primeira aula nós vamos começar com os conceitos, com os elementos. É a aula número 1, é a aula básica, é a aula para você entender os fundamentos de prisma. Então, por isso, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like aí para a gente poder, cara, detonar geometria espacial, beleza? E acompanha todas as nossas aulas. Acompanhe porque isso aqui vai ser uma série de geometria espacial, tá bom? Eu vou deixar lá a playlist aqui na descrição, que aí você pode assistir todas as aulas e pode fazer um estudo completo. Cara, o que é o prisma? Vamos fazer o conceito disso? Vamos trazer o conceito? Prisma, ele é um poliedro, olha só, hein? A gente acabou de estudar poliedro. Se você não estudou, você pode ir aqui no canal que lá tá falando tudo sobre poliedro, tá? Ele é um poliedro limitado, tá? Ou seja, não é aquela coisa infinita, ele é limitado. E é verdade. Veja que ele tem uma base aqui em cima, ele tem uma base aqui embaixo, e isso realmente delimita. Veja que é o que eu estou dizendo, olha, ele é um poliedro limitado por dois polígonos. Essa base que eu acabei de te falar são polígonos. Aqui nós temos um polígono aqui em cima que eu vou pintar ele de verde para você poder azul, para você poder entender ele melhor. Olha aqui, ó. Esse aqui é o nosso polígono, tá? Beleza? O polígono de cima. Nós temos aqui um polígono também aqui embaixo. Estou pintando de azul só para destacar, beleza? Só por curiosidade, esse daqui seria um pentágono, beleza? Então são dois polígonos. E olha só que interessante, gente. Pela minha definição, esses dois polígonos eles têm que ser o quê? Congruentes. Euler de Deus, o que é um polígono congruente mesmo que eu esqueci? Um polígono congruente, dois polígonos congruentes são polígonos que têm os lados com a mesma medida, tá? E os mesmos ângulos internos também. Ou seja, vamos simplificar para você entender de uma vez por todas. É como se eu tivesse pegado esse polígono aqui de baixo, dar-se um Ctrl C, Ctrl V nele aqui em cima. Ou seja, simplesmente copiasse, tá bom? Então, isso são os dois polígonos congruentes, mesmo tamanho de lado, mesmo ângulos internos. Tranquilo? E outra coisa, além disso, além desses polígonos serem congruentes, eles também têm que ser o quê? Paralelos. Outro conceito que vem lá da geometria plana. O que são paralelos mesmo? Que eles não têm ponto em comum, eles não se tocam, tá bom? E é verdade, olha só, esse polígono de baixo, ele não está tocando naquele de cima, eles estão lá, ó, planos, paralelos, melhor dizendo, eles estão paralelos. E aí o que acontece? Além disso, além dele ser um poliedro, dele ser limitado por esses dois polígonos, sendo que esses dois polígonos são congruentes e são paralelos, é necessário ainda que nós tenhamos paralelogramos, tá? Paralelogramos que vão formar as nossas faces laterais. Eu vou limpar o slide para não ficar muito carregado, tá? Vou colocar aqui uma cor, sei lá, azul de novo, só para poder te mostrar uma coisa. Gente, isso aqui que você está vendo aqui, ó, ele é um paralelogramo, tá? Algumas vezes você vai perceber que esse paralelogramo ele é mais específico, ele vira um retângulo, que é o caso dessa questão aqui, desse desenho aqui, tá? É porque todo retângulo ele é um paralelogramo, tá bom? Então fica tranquilo que eu vou te explicar melhor sobre isso. Enfim, nós temos paralelogramos, tá? Isso aqui é também um paralelogramo, tá? E nós temos outro paralelogramo ainda, olha só para você ver, ó. E esses paralelogramos, quando eu vou juntando todos eles, eles vão formando as faces. E nesse momento, olha só que face que nós estamos construindo. É a face lateral. Afinal de contas, isso que eu estou riscando de azul está fazendo como se fossem as paredes, as laterais da minha figura. Tá bom? Então, essas figuras que estão nas faces laterais, quando a gente fala de prisma, são paralelogramos, ok?
Grava isso na sua cabeça, são paralelogramos. Algumas figuras em especial vão ser algo mais específico, elas vão ser retângulos, que é o caso dessa daqui, mas eu vou te explicar isso lá para frente, tá bom? Professor, mas eu posso responder, qualquer face de um prisma vai ser um paralelogramo? Resposta, com toda certeza, tá bom? Com toda certeza. E aqueles que são retângulos também são paralelogramos, você vai ver. Então tá. E a quantidade, gente, isso aqui também é uma informação importante, ó, não vacila, não vacila, não vacila. Tem que ser na mesma quantidade. Quantos paralelogramos eu vou ter? A mesma quantidade de quê? Dos lados da base. Então veja só, se você contar aqui junto comigo, vamos limpar a tela aqui só para você poder entender. Olha lá, ó, nós temos aqui, ó, deixa eu colocar de preto agora, ó, para ficar bem destacado. Nós temos um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados na base que nós temos. Se nós temos 5 lados na base, então significa que nós teremos também 5 paralelogramos. A mesma quantidade de lados da base é a mesma quantidade de paralelogramos que nós vamos ter. Belezinha? Ou seja, de faces laterais. Tranquilo? Vão ser 5 faces laterais porque nós temos 5 lados lá na nossa base. Tranquilão? Então, beleza. Fechou esse primeiro momento de conceitos. Vamos passar para frente. Nós vamos falar dos elementos que nós vamos ter nesse prisma. Tá? Então a gente já sabe que prisma é uma figura, é um espaço, é um lugar geométrico em que eu pego a base e repito ela em cima. Né? E ela é uma figura fechada, a gente fecha ela através das faces laterais. Muito bom, muito bom. Agora, quais são os elementos que nós temos? Primeiro elemento que nós temos aqui, gente, no nosso prisma, são as bases que a gente já tinha comentado, mas a gente vai comentar mais um pouquinho para ficar mais claro ainda. Veja só, nós temos aqui, ó, A, B, C, D, E, volta para o A, tá? Isso aqui, então, formou a nossa base, que ela foi repetida, foi feita uma projeção dela lá em cima, a linha, B linha, C linha, D linha, E linha. Quando eu coloco essas linhas, é só para dizer assim, ó, cara, é muito parecido com o A, B, C, D, E. Tá? Só que ela está em outro lugar, eu puxei ela lá para cima, então por isso eu vou colocar uma linha para dizer assim, ó, é a mesma figura, a gente só copiou, tá bom? É isso. Então essas são as nossas áreas, tranquilo? Desculpa, essas são as nossas bases. Gente, mas vem cá, cada uma dessas coisas aqui, ó, que a gente chamou, volta aqui um pouquinho, peraí, olha só para você ver, vou colocar aqui, ó, de vermelho, vou limpar a tela. Vou limpar a tela, o cabeção aqui, enrolou. Aqui, pronto, vou colocar aqui de vermelho, ó. Olha só para você ver. Cada uma dessas aqui, gente, ó, ligando dois vértices da nossa base, então a gente vai chamar ela de aresta, tá? Aresta básica, ou então aresta da base. Olha aqui para você ver, ó. AE é outra aresta. ED é outra aresta. CD é outra aresta. AB é outra aresta. Tá bom? Só para a gente poder saber os nomes de forma bem completa. Galerinha, continuando, nós temos aqui então agora as nossas faces, que são os paralelogramos. Então, quando você olha para essa figura, com toda certeza você já enxerga esse paralelogramo aqui, ó. Olha, B, B', C', C. Certo? Aqui formou um paralelogramo, ó. Essa face, tá? Não vou ficar pintando tudo, mas você sabe que ela vai pintar até lá em cima. Essa face aqui, gente, ó, é uma face que a gente chama ela de face lateral. É aquela parede que eu estava dizendo para você, belezinha? E outro detalhe, aqui, ó, ela é um paralelogramo. Não sei se você está percebendo, mas essa figura, ela está um pouco inclinada. Ela está um pouquinho inclinada. Tá? Então ela não vai ser um retângulo igual aquele primeira figura que eu coloquei no slide anterior para você. Ela agora vai ser um paralelogramo realmente, né? É só um paralelogramo. E aí a gente chama isso de uma face lateral. Lembra, gente, toda vez que a gente falar de faces laterais de um prisma, quer dizer que essa face lateral é um paralelogramo. Tranquilo? Beleza. Gente, perceba também que
a gente tem aqui uma figura que tem 5 faces laterais. E por que ela tem 5 faces laterais? A gente já falou disso, só repetindo para gravar na sua cabeça enquanto estou pintando a nossa face lateral de azul. Então, já que ela tem 5 arestas aqui na base, por isso que nós vamos ter 5 faces igualzinha a essa de azul que eu acabei de pintar para vocês. Tranquilo? Beleza, beleza. Vamos para o próximo elemento, a aresta lateral. Eu acabei de pintar aqui na figura, de te mostrar a face lateral, que é essa que está de azul. Agora, gente, eu vou colocar de vermelho aquilo que a gente chama de aresta lateral. Ó, bem devagarzinho para você entender. Você está vendo esse contorno? Você está vendo esse segmento que liga o B lá em cima, o B' lá em cima com o B aqui embaixo? Então, isso se chama aresta. E essa é uma aresta lateral. Tranquilo? Nós temos aqui uma outra aresta lateral, ó, que liga C até o C'. Também é uma aresta lateral. É um lado, tá bom? Agora você me pergunta, Euler, e se por acaso eu fizer aqui, ó, B', C', isso aqui vai ser uma aresta lateral? Claro que não. Isso aqui vai ser uma aresta da base. Veja que ela está lá em cima na base lá, ó, tá bom? A base que a gente copiou. Tranquilo? Então isso aqui, ó, B', C' não é aresta lateral, é a aresta da base. Não vacila do pântano. Essa outra aqui sim seria, ó, aresta lateral. Tranquilo? Beleza? Veja que todas essas arestas laterais, elas são paralelas entre si. Não é verdade? Olha lá, ó. Todas são paralelas entre si. Nenhuma aresta lateral toca na outra aresta lateral. Paralelas entre si. Tranquilão? E nós vamos ter quantas arestas laterais? A mesma quantidade de lados que nós temos lá na base. Olha lá, ó. Nós não tínhamos 5 lados lá na base? Então, por isso, nós vamos ter 5 arestas laterais. Belezinha? Fechou, galera? Estudo completaço para você, ó. Partiu a aprovação, galera. Letra D, aresta da base. O que vai ser essa aresta da base? A gente já falou dela. A aresta da base é essa daqui, ó. Tá? É um lado do polígono que está na base. Tranquilo? Então, a gente não vai repetir, eu já tinha comentado sobre ela. Letra E e última. Altura. O que vai ser a altura do nosso prisma? A altura do nosso prisma vai ser a distância desse plano aqui, ó. Tá? Aqui está nivelado, tá vendo? Tá falando assim, ó, esse plano, esse polígono aqui de cima está nesse nível. E aqui está nesse nível, tá? Nesse plano. Essa distância, que a gente vai chamar de H maiúsculo, essa distância aqui, ó, é o que a gente chama de altura. Tranquilão? É a distância de um plano para o outro. Tem gente que fala assim, ó, mas é o tamanho da aresta lateral, o tamanho da aresta lateral vai ser o tamanho da altura? Pois é, nem sempre, viu? Nem sempre, porque se o nosso prisma ele tiver torto, ele tiver oblíquo, aí vai dar diferença. Então, o que você tem que colocar na cabeça? Que a altura é a distância. Mas entre quem? Entre os planos. O plano da base de cima e o plano da base de baixo, tá bom? Isso é a altura, tranquilão? Beleza? A distância desse plano com esse plano aqui. Isso a gente chama de altura. Tranquilo. Bora para frente então para a gente poder finalizar com o exercício. Julgue os itens como verdadeiro ou falso. Vamos lá? As arestas laterais, elas são paralelas? Beleza, eu te falei que as arestas laterais estão uma do lado da outra, elas não se tocam, tá? Vou até te mostrar lá na figura, olha. Lembra que a gente tinha falado assim, ó? Essa aresta lateral, ela é paralela com essa aresta lateral, ela é paralela com aquela outra aresta lateral, nenhuma vão se tocar, tá bom? Então, galerinha, aresta lateral são paralelas? São paralelas. E nem sempre tem a mesma medida de comprimento. Não vacila não, peraí. Que história é essa? Falso, cara. Sempre elas vão ter a mesma medida de comprimento, tá? Aquelas arestas laterais sempre vão ter o mesmo tamanho. Elas são paralelas e sempre vão ter o mesmo tamanho. Como ele disse que nem sempre tem o mesmo tamanho, ó, é isso aqui que atrapalhou a nossa questão. Foi esse nem que fez ficar errado. Tranquilo? Matamos a primeira questão. As arestas laterais consecutivas, ou seja, uma após a outra,
na sequência, determinam regiões que têm a forma de paralelogramo e são chamadas de faces laterais. Galera, certíssimo, é isso mesmo. As arestas laterais consecutivas. Vamos voltar lá na figura para você ver? Olha lá, ó. Bora voltar aqui. Vou limpar a tela só para poder te mostrar. Presta atenção. O que são arestas laterais consecutivas? Essa aqui é uma aresta B e essa aqui é a aresta C. Elas são consecutivas. Essas duas arestas aqui, gente, ó, elas são consecutivas, elas são paralelas e também está entrando no que a questão está dizendo. Ele falou assim, ó, essas arestas laterais consecutivas, elas determinam regiões que têm a forma de paralelogramo. Tem a forma de paralelogramo, gente? Com toda certeza. A gente disse que quando a gente fecha essa figura aqui lá em cima também, ó, aí você vai formar um paralelogramo. Beleza. E esses paralelogramos aí, cada um desses paralelogramos, a gente falou que eles eram chamados de quê, galerinha? Eles são chamados de faces laterais. Ou seja, a nossa questão está certíssima. Verdadeiro. Terceiro, prisma é uma espécie de poliedro, certo? Lá no primeiro slide, na primeira palavra que eu escrevi para você, eu coloquei prisma, ele é um poliedro. Então está verdadeiro. Exercício número 2, para a gente poder fechar essa aula, gente, de introdução aos prismas. Marque a alternativa incorreta. Presta atenção, não vacila. Eu quero a incorreta. A altura do prisma é a distância entre os planos das bases? Sim, a gente falou isso agorinha. A gente pega uma base, pega a outra base, a distância entre elas, e isso aí é o que a gente chama de altura. Tá certo, então. Vamos colocar um V aqui só para a gente ficar despreocupado. Essa aqui já não é mais a nossa alternativa, porque a gente está querendo a errada. Não vacila. A superfície lateral é formada pelas faces laterais? Exatamente. Quando você junta todas as faces laterais, o que você vai ter então é a superfície lateral. Beleza? É a área lateral. Isso mesmo. Então tá certo, item B tá massa pra caramba. Letra C. As faces de um prisma são polígonos regulares. Para tudo, Euler, me explica o que é polígono regular, que deu branco aqui agora. Polígono regular é quando todos os lados são congruentes, têm o mesmo tamanho e todos os ângulos também são iguais. Então tá. As faces de um prisma são polígonos regulares? Nem sempre. Até mesmo naquela figura que a gente acabou de ver aqui, ó. Quer ver? Vamos voltar nela lá? Olha só para você ver. Nós temos lados que não são congruentes. Olha aqui, ó. Esse lado aqui, ó, nitidamente ele é menor do que esse lado em pé aqui, ó, que a gente está marcando, ó. Eles são diferentes. Olha o tanto que esse aqui é muito maior do que aquele deitado que eu acabei de riscar também. Não é verdade? Então, eles têm tamanhos diferentes? Sim. Então, quer dizer que eles não são polígonos regulares. Então, quer dizer que esse item C nosso aqui está erradíssimo. Então, a gente já achou a nossa alternativa. A letra C está errada. As faces de um prisma são polígonos regulares? Nem sempre, nem sempre. Mas vamos conferir a letra D? De cada vértice de um prisma saem 3 arestas distintas. 3 arestas, professor, de cada vértice? Bora ver lá na figura? Olha lá para você ver, ó, como que é verdadeiro esse item. Presta atenção. Gente, vou riscar de vermelho para você entender. Pega esse ponto B, por exemplo. Quantas arestas está saindo desse ponto B? Vamos contar comigo? Olha, uma, tá? 2 para cá, ó, 2. E mais uma terceira, ó, 3 lá para cima. Então quer dizer que estão saindo 3 arestas. Professor, pega outro ponto só para eu ver que você não está mentindo para mim. Olha lá, ó. 1, 2. Olha aqui, ó. Desse mesmo ponto, ó. Desse mesmo ponto. 3. Beleza? Lembra que nesse caso aqui, gente, essa aqui, ó, é o mesmo segmento, tá? Então ele conta só uma vez. Não é que para cima é um e para baixo é outro, não. É o mesmo segmento de reta, tá bom? Então desse vértice partiu quantos? 3. Ah, professor, só mais um. Vamos ver? Olha aqui, ó. Desse vértice está saindo 1, está saindo 2, está saindo 3. Então pronto, realmente aquele item está certo. De cada vértice nós vamos ter então
3 arestas distintas saindo dele. Esse item aqui também é verdadeiro. Portanto, galerinha, letra C é o nosso gabarito. Você está top nesses conceitos e elementos básicos do prisma. Essa aula inicial, essa aula aqui é para fazer a base, o fundamento. E se você entendeu tudo aqui, você já pode seguir para a próxima aula de prisma, que você vai ver, cara, vai ficar muito mais fácil para você entender. Matemática só é um bicho de 7 cabeças quando você não vê passo a passo, devagarzinho, cada coisa. É isso que a gente coloca aqui no nosso canal do YouTube. Bem devagarzinho, bem tranquilo, detalhe por detalhe, fazendo ficar bem forte esse fundamento para que você possa então alcançar a sua aprovação. Partiu a aprovação, galera! Se inscreve no canal, deixa o like nessa aula que eu sei que você aprendeu tudo e comenta aí embaixo. Professor, valeu demais. Eu estava precisando disso. Fique com Deus, galera. Até mais.